Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e estamos começando o ano de 2021. Aliás, será que a gente está começando mesmo? Porque tem muita gente falando aí que 2020 ainda não terminou. Então vamos lá, vamos corrigir. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e estamos começando o mês número 13 de 2020. Enfim, ao todo, o primeiro do ano de 2021 e torcendo muito para que esse ano seja muito, mas muito melhor do que o ano de 2019, principalmente 2020. Então, a gente quer começar bem, então para começar bem, a gente já está aqui com uma galera muito especial do Apenas Música, o Alisson, o Guilherme e o David, para bater um papo com a gente sobre a história da música cristã brasileira, da década de 90, a parte 2. Pois é, então, década de 90 fala muito da nossa vida, das nossas experiências, então a gente fez em duas partes aí, é muita coisa legal, né? Mas antes eu queria dar alguns recados para vocês. Bem, pessoal, a gente tem alguns recados, se você deseja ser nosso mantenedor, nosso apoiador, nossa apoiadora, você pode acessar o link que está na nossa bio, e tá lá, apoia-se, ou se não, então entrar no site, né, apoia.se/CuscuzCast. Então, se você tem o desejo de começar 2021 já podendo nos ajudar mensalmente, você pode ajudar com a partir de R$1 ou o CuscuzCast. Então vai ser muito bom e posso dizer uma coisa para vocês e garantir. O recurso que a gente tiver aqui, que a gente conseguir arrecadar, vai ser muito bem utilizado, tá certo? Uma outra novidade também, que esse ano 2021 está trazendo e que a gente, inclusive, já comentou no nosso Instagram, né, já vem comentando, é que a gente está também com a outra forma. Se você não está podendo nos ajudar mensalmente, mas gosta de fazer compras online, por exemplo, você pode utilizar o nosso link da Amazon. Você pode utilizar a Amazon, comprar os produtos da Amazon, que você já sabe, todo mundo já sabe, que chega certinho, chega na hora, tem muito produto, a variedade é enorme dessa gama de produtos. E aí você pode acessar o nosso link, que é um link de indicação, tá lá também na bio, e a partir desse link, você pode comprar qualquer produto da Amazon e a gente vai ganhar uma porcentagem. Ou seja, vale muito salientar que os preços são os mesmos da Amazon, não são aumentados nenhum centavo, tá certo? Então, mas a gente ganha uma porcentagem do que você comprar. Tem livro, você pode também comprar livro. Mas eu quero comprar um notebook ou um celular. Também a gente ganha porcentagem em cima disso. Não, mas eu quero comprar, sei lá, um drone. Você também tem essa possibilidade. Então é uma oportunidade para você nos ajudar e comprar o produto que você quer. Mas aí, o que a gente vai fazer a partir desse ano 2021? Você escutou o episódio, o entrevistado, até os meninos aqui do Apenas Música querem sugerir algo ou falaram de algum músico, algum livro interessante, sei lá. Geralmente vai ser livro por causa mas no caso dos caras do Apenas Música pode ser um DVD, um CD, sei lá, um álbum, um LP, e você ficou interessado e gostaria de comprar. Pronto. Se você tiver interessado em comprar através da Amazon, nos ajudar nisso, falem com a gente no nosso direct do Instagram, e iniciando a seguinte frase: eu quero indicação. Escreveu lá, iniciou a conversa escrevendo eu quero indicação. A gente já vai entender que você está querendo o link de um determinado produto na Amazon. Por quê? O que a gente vai fazer? Por exemplo, se o Guilherme aqui do Apenas Música sugerir um LP, nada é tão novo, nada é tão velho, primeiro LP do Oficina G3. Então você gosta de escutar um LP, você é mais vintage. Você vai chegar lá e vai escrever eu quero indicação. A gente vai perguntar para você qual é a indicação. Você vai falar e a gente vai pesquisar na Amazon e já vai gerar um link só desse produto para você. Você clicando nesse link, você compra com o preço que é da Amazon e a gente ganha uma porcentagem em cima disso, tá certo? Então, indicações especiais também a gente faz para você. Deixa eu indo aqui. Qualquer dúvida também você pode mandar um e-mail para a gente, não só falar também no direct, você pode também falar com a gente em cuscuzcast@gmail.com. E lembrando que o nosso canal do YouTube finalmente está atualizado. Todos os episódios, inclusive esse aqui, que você está ouvindo, já tem no YouTube. E a gente também quer informar que a gente está voltando com o nosso conteúdo exclusivo a partir do dia 23 de janeiro, ou seja, daqui a 2 dias, a gente está voltando com o nosso conteúdo exclusivo, Cuscuzeira, a primeira temporada, onde a gente vai comentar sobre o livro
O Drama das Escrituras, do Mike Gorin e do Greg Bartholomew. E se você também quiser indicação desse livro na Amazon, fale também com a gente, que a gente já está disponibilizando também o link para você comprar isso aí. Ó, só vou dizer um negócio para você, acho que você não gasta nem R$ 45 contando frete. E se é que você vai pagar frete, porque em alguns casos a Amazon dá até o frete gratuitamente, né? Então, gente, eu não quero falar mais nada e quero passar agora para os meninos para iniciar o episódio número 65. Galera, tudo bom com vocês? Fala, Ediel. Fala, pessoal que escuta o Cuscuzcast. Prazer estar aqui novamente. Tô falando que é o David, de Belo Horizonte. Muito bom a gente estar aqui reunidos, mais uma vez, para falar da música evangélica dos anos 90, né, Ediel? Muita gente relevante, muita gente que ainda é relevante, né? Isso que é o mais legal de falar da década de 90. Gente que a gente viu ali nascer, crescer e se desenvolver, né? Muito bom estar aqui, cara. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E aí, galera, quem tá falando é Alisson, conterrâneo aí do Ediel, galera do Cuscuzcast, muito prazer podermos estar aqui novamente, falando dessa década, né, que rendeu, né, segunda parte dos anos 90, vamos nessa. Fala aí, galera do Cuscuzcast, tudo beleza? Aqui é o Guilherme, diretamente de Governador Valadares, Minas Gerais, e a cada episódio que passa o cheirinho de naftalina diminui, hein? Que beleza. É verdade. Pois é, minha gente. Já está. O microfone está com vocês, primeiro episódio. Eu até quero lembrar pra galera, quem quiser acompanhar essa série que a gente tá fazendo aí, massa com a galera do Apenas Música, eu vou dar aqui a dica pra vocês. Olha, episódio 41, 46, 51 e 59 do feed de vocês. Tem toda a trajetória. Vou falar aí, usar as palavras do Guilherme. Começa do cheiro de naftalina mais forte até o mais suave, tá certo? Então você tem aí a oportunidade de viajar nesse túnel do tempo. Então, galera, a gente falou no episódio passado dos anos 90, passamos por várias e várias bandas, né? Dando destaque para a questão do MPB, falando sobre bandas de rock, pop rock, né? Falamos de Rebanhão, Oficina de 13, Resgate, Fruto Sagrado. Também a gente falou sobre João Alexandre, Jorge Camargo. São pessoas que estavam desenvolvendo os seus primeiros passos nas músicas, né? Nesse momento bem importante para a história da música cristã brasileira, né? Porque a gente está falando de rock e de estilos que a igreja não estava tão habituada assim, né? Para aceitar. E aí, só que nesse novo momento, nesse episódio, a gente queria focar no outro lado, que são de alguns artistas solos, que também estavam despontando, que eram dentro da vertente da música pentecostal, também dentro da ideia da música congregacional, que hoje é tão habitual pra gente, né? Mas foi nessa época, na década de 90, que a música congregacional ela começou a se desenvolver, a criar corpo, né? E isso, muito da música congregacional é derivada da música de comunidades, né? Todo mundo já deve ter ouvido, até quem é um pouquinho mais antigo, ou até quem é recente, deve não necessariamente saber o nome da quem está cantando, mas provavelmente já ouviu muitas dessas músicas nos cultos de domingo, com Comunidade da Graça, Comunidade Vila da Penha, até a Comunidade de Nilópolis, que são muitas das mais conhecidas, e a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre elas. Mas é interessante a gente perceber que esse movimento da música congregacional é um momento em que a igreja ela deixa um pouquinho de lado os corais e começam a criar os chamados ministérios de louvor. Hoje que é tão habitual a gente falar de ministério de louvor, mas naquela época isso era uma novidade. Nesse momento, a música, dentro da liturgia do culto evangélico, ele ganha um papel especial, principalmente nessas igrejas em que elas se transformaram como comunidade, né? Se venderam como mercado, como produtoras de música. Quando eu falo vender, eu não estou falando no sentido negativo, né? Mas de vender a sua imagem, de compartilhar dentro da lógica do mercado a ideia da sua igreja como uma comunidade que produz música, né? Então a música ela passa a ter um papel especial dentro dessa liturgia que é diferente das outras igrejas, onde a palavra ela era o centro,
né? E aí a gente vai ver a figura dos ministros de louvores, que eram aqueles que, além de cantar, eles ministravam a palavra através da música, acabava misturando. Aqueles velhos espontâneos que a gente se habituou de Diante do Trono, por exemplo, é nesse momento em que essas figuras elas começam a ter uma relevância maior, não só dentro da produção artística, mas também dentro do próprio mundo gospel. Porque as pessoas enxergavam, né, nesses ministros as figuras de relevância, aqueles que tinham autoridade, aqueles que tinham a unção e acabavam falando, né, levando a palavra de Deus através da música, e isso dentro de um discurso que muitas vezes soava apelativo, né, de uma carga emocional muito pesada e mexendo muito com os sentimentos, fazendo com que o choro, o drama, a manifestação, ela fosse uma característica disso. Só lembrando, a gente não está trazendo essas características como algo negativo, não. Obviamente temos os excessos, mas também temos muitas coisas interessantes dentro desse comportamento. Sem dúvida. Para quem não conhece a música congregacional, a gente entende que a música, o formato dela é uma melodia muito simples, um ritmo contagiante, um refrão que se repete e aquelas letras emocionais, espirituais, que muitas vezes falavam de prosperidade, de guerra espiritual, de batalha, de que nós vamos vencer, que o nosso cavaleiro de Jeová é o nosso cavaleiro, e assim vai. Eu acho que vocês devem lembrar muito, porque a gente já cantou muito na igreja isso, né, não, cara? Sem dúvida. Já cantamos e eu sou músico, então eu já toquei também, sei tocar essas músicas até hoje. E se pá, a gente toca lá de vez em quando um Jeová é o teu cavaleiro, viu, Anderson? Isso, ele falou essa frase, só veio aquela final. Que cavalga para vencer. Ah, cara, e metade da igreja a galera mais nova cantando sem ter noção do que tava falando ali, né? Porque, tipo, é cheio de alegorias, né? As letras, e, tipo, né? Você canta, é o cavaleiro, tá lá, e fala de Sião, várias figuras e tudo, mas eu mesmo só fui entender isso muito tempo depois. Né? Eu também. Era uma época que eles pegavam assim trechos isolados assim de livros como Ezequiel, Jeremias, Abacuque, não é? E colocava aquelas profecias, né? E julgava aquela coisa profética ali no meio do culto ali, rapaz. E é isso mesmo. E acho que é daí que a gente que hoje a turma já zoa com o termo que se chama evangeliquez, né? Que veio para as nossas músicas aí. Então, o evangeliquez pegou muito disso, hein? Porque esse louvor comunitário, ele acabou criando chavões, termos que foram assimilados, né, cara? É verdade. Então, é coisa de uma época. E hoje a gente já percebe, né, nessa vibe do worship aí, já é uma outra coisa. Já é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais simples, mais direta, né? Simples até demais de vez em quando, mas enfim. Deixa os caras do worship, cara. Vamos falar de worship, não, isso é outro programa. Não, eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo meu, inclusive ele também é podcaster, é cristão também, Detone, até quero mandar um cheiro pra ele. E ele diz o seguinte, eu gosto do worship, o problema é o que estão fazendo com ele. Entendeu? Dá uma discussão boa, viu, Ediel? Porque eu também, assim, tenho minhas críticas ao movimento e tudo, mas eu também acho que às vezes a galera pega pesado demais e... Eu não sei, acho que a gente vai, se a gente for por esse assunto aqui, a gente vai ficar mais uma hora só falando, né, porque o worship, ele nasce desse movimento, né, ele é uns anos na frente agora do que a gente vai falar agora, né? Mas eu acho que tem sim o seu espaço, tem o seu momento ali, né? Tudo com bastante moderação e sabedoria, mas vamos voltar para a música congregacional, porque senão isso aqui vai render um caldo, cara. Exatamente. Isso me faz lembrar que a gente comentou, né, no episódio passado de uma contextualização histórica, a gente precisa lembrar que estamos falando da ascensão do movimento pentecostal no Brasil, né? Então aquelas igrejas como a Assembleia de Deus, que ela vai ganhando periferia e vai aumentando na sua quantidade de membros e etc. Então, de alguma forma a gente consegue fazer uma associação de por que as músicas elas têm essa conotação.
Mais uma vez lembrando que a gente não está aqui querendo dar nenhum tipo de julgamento positivo ou negativo sobre isso, mas é uma característica da época que até esse discurso pentecostal ele é muito carregado dessas figuras, né? Dessa questão do poder, a gente pode ver depois que tem muitas palavras que muitas músicas que ela coloca um rei, coroa, é muito dentro dessa ideia monárquica, vamos assim dizer. E isso reflete porque é uma linguagem simples, mesmo que seja metafórica em alguns momentos, mas ela é contagiante, porque ela mexe com os sentimentos. Ela mexe com esse sentimento de pertencimento a uma comunidade, né? Porque todo mundo está ali convivendo e desenvolvendo aquela fé. E também porque isso tem um caráter lúdico, né? Você consegue materializar de alguma forma, de uma forma alegórica, aquela sua fé. Do rei, da vitória, da batalha. Então você aguça um imaginário que lhe faz fazer essa associação com essa característica, né? E que traz para a sua realidade do sofrimento, da pobreza, das limitações, da exclusão social e assim vai. Então de alguma forma, pelo menos uma interpretação extremamente pessoal, é um escape para uma realidade. Então eu desenvolvo a minha fé, a minha espiritualidade a partir de uma música pentecostal com essas características, porque eu quero ter o meu refúgio da minha fé, em que eu vou cantar e eu vou me sentir empoderado, vou me sentir valorizado, vou sentir que eu estou adorando a Deus, vou sentir que reconhecer Ele como Rei, Salvador e todas essas coisas, que, enfim, eu acho que se fosse para fechar essa ideia, da mesma forma que a gente está falando do worship hoje, a questão é o excesso, a questão é o que transformaram, né? Não necessariamente a música pentecostal, a música congregacional, o worship, ele é ruim por si. Não, acho que não é por aí, é uma visão muito generalista, mas eu acredito que a gente precisa saber até onde ela excede esse bom senso e principalmente a verdade bíblica. Sim, até porque, Alisson, tem muita música legal, velho. Muita nessa época. A gente brinca assim, mas teve muita música que falou no meu coração, creio que de vocês também, entendeu? Dessa época. A mesma coisa do worship hoje, tem músicas lindas do worship que a gente canta, entendeu? Claro, tem as coisinhas mais ou menos, mas assim, na maioria, eu acredito que na maioria são boas, entendeu? Eu também concordo, Ariel, assim, até porque, veja só, eu, sei lá, tô com 31, eu sou péssimo, eu sou de humanas, então façam os cálculos aí, por favor. Tô com 31 anos, eu sou convertido desde os 7, mas assim, praticando mesmo, vivenciando a vida comunitária desde os 12. Então, meu crescimento da espiritualidade, ela passou por muitas dessas músicas, né? A gente até brinca e acho que é uma realidade, seja pro bom, seja pro ruim, que muitas vezes as músicas, elas ensinam mais teologia do que a própria escola dominical ou a Bíblia e etc. Porque as pessoas, elas baseiam a sua fé naquilo que elas ouvem musicalmente do que necessariamente naquilo que está na Bíblia. E aí a gente vai trazendo muitas verdades. E do tipo, cresci ouvindo tudo isso que a gente vai comentar hoje, mas depois eu acredito que a maturidade da caminhada da fé cristã foi ponderando, dizer, rapaz, acho que isso aqui não faz muito sentido, né? Que a gente vai falar depois, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver aquelas relações tão apaixonadas por Deus, né? Que Deus, então, tem aquelas relações quase eróticas, vamos assim dizer, de algumas canções, que eu digo, rapaz, eu não sei, né? Enfim, a gente vai filtrando isso. Esse erotismo aí já é uma segunda fase. Exatamente, é um pouco mais à frente, né? Que vai desenvolvendo esse processo. Anos 2000. Olha, eu consigo enxergar na música congregacional desses anos 90, eu vejo duas vertentes e o início de uma terceira vertente. A primeira vertente já são daquelas músicas que eu vou chamar aqui de cânticos de guerra, que já vinha já nos anos 80, Cristo e tudo mais, né, que são músicas lá dos anos 80, e a gente vai perceber uma série de comunidades, porque aí o termo comunidade se torna moda,
Mas se antes a igreja tinha um grupo musical, agora o grupo musical vai se chamar comunidade. Quando vai gravar um disco, alguma coisa, ele é uma comunidade. E num primeiro momento, cara, nós vamos ter aí essas músicas aí mais que vão ter esses termos de luta, de batalha, de guerra, de vencer, não é? E nós vamos... Aí a gente pode destacar aqui o Asaf Borba, que já vinha já com trabalho já desde os anos 70. Né? Tem o disco dele, Conquistou Meu Coração, de 94, que é um disco muito bonito, fez um sucesso muito bom. E o Asaf Borba, ele vai lançar um músico que tocava com ele, muito talentoso, tocava violão, tocava baixo e tudo mais, que é o Daniel Souza. Eita, massa. Só que o Daniel Souza vai começar um pouquinho mais pra frente. Aí, além do Asaf Borba, a gente vai ter o Ademar de Campos, que já vinha já desde os anos 80, que vai lançar discos bem legais também nos anos 90, como Tempos de Celebração, depois o disco Poderoso, mas eu acho que o grande disco do Ademar nos anos 90 é o Tempos de Celebração, né? Porque, querendo ou não, quem nunca cantou Iê, Nossa, no culto, né? Acho que toca lá na igreja até hoje. Acho que todo mundo cantou isso em algum momento, né, cara? Pois é, e canta. Assim, quando você escuta a versão desse disco, ela é um reggaezinho bem suave, muito tranquilo, um reggae bem tímido. E hoje você vê a versão dela de tudo quanto é jeito, né? Então já funkearam, já... É um clássico, né? Já fizeram de tudo com a música, né? Lá na igreja não toca mais reggae, não. É uma outra pegada. Toca não? Toca não, no estilo reggae não. Mudou, pois é. E o Ademar de Campos também vai lançar um artista que era o baixista dele, né? Tocava baixo em na maioria dos CDs, no Tempo de Celebração ele também toca baixo nesse disco. Acho que os discos legais do Daniel Souza, Vitória, esse Poderoso, né? O baixista é o Ronaldo Bezerra. Ah, não sabia disso não. Nos anos 2000 aí vai começar com o projeto dele, né? Mas aí ele é um assunto aí pros anos 2000. Ô Guilherme, deixa eu te aproveitar falando de Ademar. Eu nunca pesquisei e validei essa informação, mas eu já ouvi bastante falar do Ademar por duas características. A primeira foi por ele ter sido ousado na época em trazer outros estilos musicais, né, como, enfim, elementos de reggae, até percussão para as canções, e que isso ele teve um pioneirismo nesse sentido, e que também ele foi, obviamente, alvo de muita crítica da igreja, e também pela figura dele ser negro, de ser um homem negro que estava à frente desse processo, e também que havia discriminação e etc. Tu tem alguma consideração? Tu já ouviu falar algo referente a isso? Ou vocês, caras, referente a esse pioneirismo do Ademar? Cara, o Ademar de Campos, ele foi de equipe de Vencedores por Cristo, né? E em Vencedores por Cristo, o pessoal tinha muito contato com música brasileira. Então eu acredito que ele já estava, assim, blindado nesse quesito. É claro que dele se tornar um líder, né, de música negro dos anos 80 fez total diferença. Aliás, acho que os únicos negros que eu vi fazer sucesso nos anos 80 foi ele e o Álvaro Tito, né? Exato, eu ia mencionar até o próprio Álvaro. Cabeça. Tem o Marquinhos Gomes também, né? Não, Marquinhos Gomes eu não vi. Mas Marquinhos Gomes não é pra cá, não? A gente já tá dando spoiler aqui. Não, porque o Marquinhos Gomes, ele entra aqui na década de 90, não? Não, mas, Sério, mas ele era muito novinho nos anos 90 ainda. E ele mas deixa, é porque ele começa com Altos Louvores, no finalzinho dos anos 80. Ele vai entrar no lugar do Sérgio Lopes no Altos Louvores, e dali que ele vai. E outra, né, porque querendo ou não, o Marquinhos Gomes é um artista solo, e o Álvaro Tito também, não é o caso do Ademar de Campos. Não, sim, é porque você tá falando assim, sim, você tá falando, né, de, vamos dizer assim, a gente tá falando de casos de artistas negros da música evangélica que já vem com um destaque preeminente da década de 80 virando para 90, né? Isso. Seria isso, eu entendi, sim.
Isso aí. Tá, ô Guilherme, aproveitando o gancho, então, que você já estava falando do Azaf, da Comunidade da Graça, qual que a influência que a gente pode perceber, porque assim, como a gente está falando de década de 90, a gente está vivendo a grande efervescência do movimento gospel na música evangélica como um todo, né? O movimento gospel, ele não olha muito para estilo, né? Para segmentação de estilo. Ele é um movimento de mercado quase, né? E é década de 90, né? Que as coisas começam a acontecer. O que a gente pode notar nessa mudança que existe na música congregacional que possa ter sido um efeito, aí não sei se é positivo ou se é negativo, do movimento gospel e daquilo que esses artistas estavam trazendo de fora, né? Porque a gente é muito influenciado pelo que acontece na gringa, né? É aquilo que o Alisson comentou no comecinho, a respeito da entrada dos ministros de louvor, né? Que seria quase que o pastor da música, né? O pastor da igreja que é responsável pela parte musical. Isso é coisa nova também pra gente, né? Mas será que isso também não é algo que já começou a acontecer lá fora e a gente começou a importar, não? Claro que sim. Num primeiro momento ainda não. No primeiro momento o pessoal copiava muito que o Azaf e o Ademar faziam. Isso no comecinho ali dos anos 90. Tanto é que vai vir o Koinonia, que vai fazer as mesmas coisas. É música de guerra, luta, glória, guerrear. Só que aí, ali já em meados dos anos 90, vai se tornar popular, vai se tornar muito popular no Brasil, naquela época, grupos internacionais que faziam muito sucesso nos Estados Unidos. E eu me lembro agora de dois, que é o mais antigo, que é o Maranatha Music, e logo em seguida o Hosanna Music. Então, esses dois aí vão fazer uma revolução na música cristã do Brasil nos anos 90, de maneira que todos os artistas congregacionais vão começar a beber nessa fonte aí, principalmente de Hosanna Music. É interessante porque quando a gente pega no contexto do gringo, né, na música internacional, a gente vai perceber que você tem a presença do chamado líder de louvor, que antes você não tinha, ele não aparecia tanto. Um Ademar de Campos, ele não aparecia tanto, sabe? Agora não, a gente vai ver que aparece o líder, que é o camarada que conduz tudo ali, né? E ele prega, ele fala, ele canta, ele ora. Geralmente é um pastor, né? E a gente vai... Isso, geralmente é um pastor. Ele geralmente é um pastor, ele prega também. Uma pastora. Geralmente é um pastor, porque no começo no Brasil esse pessoal era simplesmente ministros de música, né? E depois não. Aí depois que vai ter necessidade, não, véio, agora é pastor, vai fazer um curso. Ou não, né? Vai só dar o título pro cara e acabou, né? Mas a gente vai perceber que o Hosanna Music trouxe dois personagens muito fortes pro Brasil, que vai ser o Don Loen e o Ronquenoli, né? Acho que esses dois aí vão fazer uma revolução na música aí. De maneira que aí a gente vai entrar para a segunda parte do negócio, né? Porque vão começar agora a surgir outras comunidades que vão fazer traduções dessas músicas congregacionais dos Estados Unidos. Então, peraí que eu vou dar uma de João Kleber agora. Para tudo. Vamos recapitular os nossos... Vamos recapitular, então, os nossos artistas ali. A gente citou o Azaf Boba, porque eu acho que o papo foi bom e a gente foi, né, evoluindo na ideia. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma capitulação de nomes e quem lançou quem, até a gente chegar nas comunidades que começam a fazer as versões, né, e tudo mais, que já vai dar um pouquinho mais ali pra frente. Então você falou do Azaf, né, e do Azaf a gente sai com o Daniel de Souza, que vai fazer Frutos do Espírito lá na frente, certo? A gente tem a igreja ali em São Paulo, que é a Comunidade da Graça. Que é o Ronaldo Bezerra. Então, a Comunidade da Graça é uma igreja que ela surge, acho que na década de 80, acho que 80 e 90, né? Mas em 90 tem o Ademar de Campos como líder de louvor, como a gente falou agora, o início dos ministros de louvor, né? E Ademar de Campos começa a lançar trabalhos pela Comunidade da Graça, correto? E da Comunidade da Graça sai o Ronaldo Bezerra, beleza? É isso. E quem que vem depois ali de Comunidade da Graça, se a gente for seguir uma linha do tempo? Agora a gente vai ter o Ministério Koinonia de Adoração. Esse aqui é muito legal, porque ele começa nessa questão de
essa parte dos cânticos de guerra, e no meio da sua discografia eles já vão pegar esse estilo de fora. Eles já vão perceber uma coisa gringa acontecendo e eles vão trazer isso para dentro. Mas aí, o Koinonia, ele é muito interessante, porque tem um homem, tem um pastor no Ministério Koinonia, que ele é um agregador de talentos, que é o pastor Robson Rodovalho. O que o Robson fazia? Rodava o Brasil, encontrava um determinado artista e chamava, vem cantar no meu ministério. Ele via, por exemplo, rapaz, aquele cantor está subutilizado no coral daquela igreja ali. Vou convidar ele para ir lá para Goiânia ficar lá comigo. E o pessoal ia. Tá, então... o Robson Rodovalho é aquele que é o pastor presidente da Sara Nossa Terra, é? Esse mesmo. Caramba, esse velho. Mesmo. Como o mundo é pequeno. Não fui me ligar pelo sobrenome. Velho. Caramba. Começa por aí. Ele tinha o líder de louvor dele era o a gente chamava ele na época de Benedito Gomes, né? Agora é o Bené Gomes, né? Pastor Bené, que o pessoal fala hoje, que é o cara que compôs Ao Único e vários outros sucessos aí. Ele que ia dando um aval, não, pode chamar fulano, pode chamar ciclano. E nessa coisa eles trouxeram vários cantores para a comunidade lá, que aí você tem o Silvério Pérez, que já estava lá. O Silvério Pérez era o roqueiro do grupo, né? Inclusive ele tinha uma banda de rock dos anos 90 chamada da banda Axa. Você lembra, David? Não, cara, não lembro. Como é que é o nome? Axa. Axa? Como é que escreve isso? Só pra eu... Às vezes eu não tô lembrando da pronúncia. É AKYZA, Axa. Ele tinha uma banda de rock, ele é roqueiro. Não, aí você tem o Silvério Pérez, você vai ter a Alda Célia, você vai ter o Kleber Lucas e a Ludmila Ferber. Esses todos aí eu lembro. Agora a banda de rock eu não lembro não, cara. Tá uma coisa errada. De rock. Pesquisa aí que você vai ver, depois você me fala. Cara, Alda Célia, Kleber Lucas, Ludmila, rapaz. Só gente grande, né? Só gente grande. Só que num primeiro momento... Né, eles não tinham espaço nenhum, tipo, eles eram cantores lá da igreja dele. Esses dias mesmo eu vi uma live da Ludmila Ferber, até o pastor Ramon que estava entrevistando ela, o pastor Ramon Torres, já tá falando, não, eu cantava na comunidade Zona Sul, era back vocal lá, ninguém ligava para mim. Achei muito engraçado ela falar assim, e o pastor Robson foi lá e me chamou, e eu fui para Goiânia e fiquei lá. Acho que Brasília, né, que foi, e ficou, e lá estourou. Então você vai ter ali as músicas que tem uma pegada mais roqueira vão ser as músicas do Silvério. Aí as músicas que tem aquela coisa mais um pouco mais extravagante. Aí você vai ter a Alda Célia e a Ludmila Ferber fazendo isso, né? E aquela pegada um pouco mais black, quem fazia isso era o Kleber Lucas, né? Tem a cara deles, né? De cada um, assim, né? Com certeza, a cara deles. Só que aquela coisa, né? A comunidade, ela era muito pequena para tanto talento. Então vai chegar um momento que ela não vai suportar todo mundo ali junto. Então, a partir dos anos 2000, aliás, final dos anos 90, cada um já vai estar na sua respectiva carreira solo. Caramba, que é muito legal. Mas é importante frisar que o Ministério Koinonia fez muito sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior. E no finalzinho dos anos 90 fizeram muito sucesso entre os católicos também. Porque o padre Marcelo Rossi começou a regravar Sim. várias músicas deles. E eu até vi uma entrevista do Bené Gomes, ele estava falando que ele estava numa situação, precisando de morando nos Estados Unidos, precisando de dinheiro para abençoar um pessoal. Aí a produtora liga do Rio de Janeiro que nós pegamos uma música do senhor aqui e tal. Então nós vamos depositar aqui o valor de direitos autorais. Dizer que o padre Marcelo pagou de direitos autorais foi mais do que os CDs que Koinonia venderam todos. Porque vendeu muito, né, cara? Nossa. O padre Marcelo vendeu horror. Não, o padre Marcelo Rossi foi uma febre, né? Eu não vou lembrar qual música agora, não lembro se foi Ao Único, Quem Pode Livrar, não lembro agora. Erguei as mãos, não?
Tô brincando, cara. Não, Calma. Tô brincando, não. calma. Erguer as mãos é da Maranata Music. O quê? Você tá brincando? Ué, Maranata Music, ué. Qual erguer as mãos você tá falando? Eu tô falando daquela... Dos Erguer animaizinhos. Isso é Maranata Music? Nossa, eu fiz uma piada, eu queria fazer uma piada, velho. Então tô falando sério aqui, então. Desculpa, tô Minha falando piada não deu velho. certo, não. Não, eu sabia que tinha vindo de música evangélica também. Certo? Mas não sabia de onde vinha. Mas aí Guilherme é um cara que tá em todo momento. Não, o Guilherme aí, acabou com a minha piada. Pra erguer as mãos e dar glória a Deus era Louvores da Garotada, rapaz. Você não lembra disso, não? Ai, caramba. Não, é mesmo aí, porque... Não, mas então, peraí. Acho que minha piada saiu errada aqui. Ô, Júnior, corta isso aqui, cara. Eu vou passar vergonha. Posta não, deixa que tá lindo. Não, eu tô tentando lembrar... Eu tava tentando lembrar do Padre Marcelo Rossi pra contextualizar a minha piada aqui. Era uma música que era, tipo assim, mais toscona dele lá, sabe? Mas, na verdade, então, não. Essa aí era realmente, era Louvores da Garotada, né? Dos animaizinhos lá. Eu errei a música. Na verdade, como é uma música gringa, né? Então eles criaram uma versão deles, né? Sim, sim. Então, como é que fala? Começaram a fazer sucesso dali. Mas é interessante, cara, que o pessoal ganhou muito dinheiro com os católicos. Os católicos tocando. O Carlinhos Félix mesmo tem uma música deles que eles gravaram. Aquela, Meu Pensamento Vive em Você, Razão do Meu Viver, Senhor. Eles gravaram a música da Corsa, Assim como a Corsa suspira pelas águas, do Benedito Carlos. E essa música esse disco vendeu 3 milhões de cópias. Aí você imagina, porque o artista ele ganha em cima do número de cópias vendidas. Então o Bené Gomes surfou no dinheiro. E legal que esse disco, ele é do finalzinho dos anos 90, né? Então, tipo, o Koinonia nem tava tão em evidência mais, já tava cada um seguindo o seu caminho ali. Tá certo? Agora, voltando aqui, cada artista desse citado em Koinonia, né, no finalzinho dos anos 90, eles vão começar a soltar aí as suas carreiras solos e vão fazer um sucesso significativo. Todos eles. Um pouco menos do Silvério Pérez, que é rock, não, né? sem dúvida, cara. Que é rock, né? E o rock é aquela coisa. Mas agora, Alda Célia, Ludmila Ferber e Kleber Lucas, rapaz, fizeram um sucesso estrondoso. Até porque todos eles foram... Pra MK, né? Foram contratados pela MK e a MK dá aquela visibilidade. Cara, a MK pessoa, se né? torna uma potência, né? Ali, em meados da década de 90 ali. No final dos anos 90 já era a grande gravadora do Brasil. Isso aí não tem nem o que ver. Ditava as regras do que ia ser lançado, do que tocava em rádio. Eu tive um contato assim, minha mãe, ela canta, né? Minha mãe chegou a ter uma carreira musical. E eu lembro, cara, na época que ela lançou um CD, a dificuldade que era pra colocar uma música pra tocar no rádio, né? Tipo, envolvia, se você não tinha um selo, se você não tinha uma gravadora, você tinha que desembolsar, assim, isso década de 90, tá, gente? Você tinha que desembolsar uma parada em torno de R$2.000 naquela época, por semana, pra sua música rodar. Cara, era muito absurdo, assim. Então, por isso que essas gravadoras realmente ditavam. E às vezes nem tocavam no horário não, que é, a galera se você escutava, Ia né? tocar tipo 2 horas da manhã. Não, se você quisesse que tocasse num horário nobre, porque naquela época ali, década de 90, tipo, o que pegava era rádio, né? Então, o que vendia é o que tava na rádio, porque é o que a grande galera, o pessoal evangélico ia escutar mesmo. Então, se você pagava lá R$2.000 pra sua música tocar uma vez por dia, né? Então, assim, É isso aí. era uma loucura. E R$2.000 hoje é muito dinheiro, gente, mas imagina o que era R$2.000 na década de 90, né? Gente, vamos seguir. Verdade. Siga. Cara, tem um pastor no Rio de Janeiro que ele se chama Ronaldo Barros. E ele vai ter também o seu ministério de louvor lá, que vai ser o ministério da comunidade Vila da Penha, certo? Lá no Rio de Janeiro. Cara, foi uma comunidade na mesmo esquema de música de guerra, né, que tinha músicas legais, cara. Tinha música Tempo de Guerra, que era música bacana. Então eles tiveram uma projeção bem interessante no início dos anos 90. Só que aí o que aconteceu, né? A comunidade Vila da Penha acabou ofuscada pela cantora solo. Que quando ela gravou o primeiro disco, ela tinha só 16 anos, né? E nós estamos falando da Aline Barros, que é a filha do pastor Ronaldo. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Então você imagina só.
porque talvez muita gente não sabe disso, né? Porque hoje a gente vê a Aline Barros cara, deve ser a voz feminina da música cristã brasileira, é a Aline, né? Mas Há anos. Você estourar nas rádios do Brasil todo, inclusive rádios seculares, e tocar e aparecer na Rede Globo, igual ela aparecia, ela só tinha 16 anos. Então começou muito nova. Certo? Então, o pai... Cara, sabe que eu lembro que foi o pontapé da Aline Barros, assim, por exemplo, na Rede Globo? Eu lembro que na época, em 95 ou foi 96, a seleção brasileira de futsal ganhou o Mundial na Espanha, e toda aquela febre do Manuel Tobias. O Manuel Tobias era o principal jogador, até pernambucano e crente, e aí ele foi dar entrevista na Xuxa. E ele indicou a Aline Barros para cantar. E Xuxa ficou extremamente emocionada com a postura dela e tal. E aí foi quando ela deu o pipoco. É isso aí. Sabe? Na Globo, assim. Não me esqueço disso, eu tava assistindo esse programa. Eu vi esse programa da Xuxa também. Foi um pouquinho antes, acho que foi em 94, 95, por aí. Acho que foi na época da Copa. Foi por aí. Foi da Copa de futsal. O Brasil tinha acabado de ganhar futsal. É isso mesmo. Cara, mas a projeção que a comunidade teve foi muito grande. Só que é aquela coisa, a gente começa a ver a questão do mercado, né? O mercado não queria a comunidade Vila da Penha, o mercado queria a Aline Barros, então não deu para ir a comunidade toda. Então vai a Aline Barros. Caramba. E olha que só que interessante, porque a Aline Barros ela vai começar, o primeiro disco da Aline Barros, de 95, que é o Sem Limites, ele é bem diferente do que ela fazia na comunidade. É um CD pop, podemos falar que é um CD pop, né? E ela vai gravar versões, e é um disco que tem versões, ela grava versões de Michael W. Smith e outros agora que eu não vou lembrar o nome. E vai fazer um sucesso estrondoso a carreira solo da Aline Barros, cara. É uma coisa assim que... Cara, a Aline Barros naquele momento. É a nossa Immigrant, né? Guardadas as devidas proporções, sim. No cenário brasileiro é a nossa Immigrant. Pensando em Brasil, né? Era o que tinha. Sim. É verdade, as duas começaram muito jovens. A Immigrant também começou, acho que com 16 anos também, cara. Rapaz. Agora falando aí das versões, né? Vamos entrar nessa parte das versões agora. Gente, vai surgir agora um monte de igreja. Não, mas agora... tem um. Pode falar. Tem um aí. Comunidade de Ninópolis? Comunidade de Ninópolis. Rapaz, tava pulando esse. Rapaz, comunidade. Isso é um classicaço. Rapaz, começam ali mais tímidos, né, cara? A gente já colocou aí já... O David já cometeu Eu Quero É Deus aí, né, cara? Cara, Eu Quero É Deus, bicho. Eu Quero É Deus, velho. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, cara, né? Mas eles vão fazer muito sucesso antes com aquela música Não Há Deus Maior, você lembra, né, Diel? Sim. Nossa, lembro. Eu lembro que tinha uma irmãzinha na igreja que meu pai... Tinha uma irmãzinha na igreja que meu pai era pastor, e ele tinha... E ela... Meu pai, às vezes, era o culto, assim, meio de semana, aí queria dar, né? Isso não era muito comum para presbiteriano. Não, dá uma oportunidade para cantar, pedir uma sugestão. Toda vez essa irmãzinha indicava essa música. Não há Deus maior, não há Deus... Mas pelo menos ela cantava certo, Ediel? Aí já porque ficou, tem a história do pessoal que canta essa música errada, né? Porque cantava assim, não é questão de afinação, não. Cantava a letra errada, né? Tipo, não há Deus maior e não há Deus menor, né? O pessoal costumava cantar errado a letra. Que não faz sentido, não. Não há Deus menor, rapaz. Que dureza, verdade, cara. Mas o sucesso da comunidade de Nilópolis também foi estrondoso, hein, gente? E olha que interessante, né, cara? Porque o próprio pastor Marcos Vinícius, né, fala, cara, nossa igreja é uma igreja de periferia. Nós não era uma igreja de tantos recursos, né? E de repente os caras estavam viajando o Brasil inteiro, tocando, né, de todo jeito. Então foi um... Eles acertaram porque as músicas eram boas, né? Assim, apesar, né? Era bem feito, as letras eram letras fáceis de cantar, músicas animadinhas, né? Música com algumas repetições ali, o pessoal fazia uma coreografia, então colou, não teve jeito. Um sucesso natural. Uma coisa que a comunidade de Nilópolis vai meio que inaugurar
Vai ser essas músicas com uma harmonia um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Mais simples, né? Músicas de 3 acordes, 4 acordes, né, cara? Quem que não sabe tocar Eu Quero É Deus, ou Celebrar com Júbilo ao Senhor, são muito simples, não é? Então, e por que vai fazer sucesso? É porque é isso, que tipo, tem música do Ademar de Campos que eu não consigo tocar. Mas a música da comunidade de Nilópolis eu consigo tocar. Todo mundo toca, né? É fácil. Então, todo mundo toca. Todo mundo vai tocar Eu Quero É Deus. Então, começa muito por aí. Tá certo? Agora, vamos falar dos gringos brasileiros, então? Vamos lá. Rapaz, não tá na ordem aqui não, gente, mas eu quero começar falando de uma igreja que ela não pegou o nome comunidade, que é a Igreja Bíblica da Paz em São Paulo. Você lembra? Não sei se você chegaram a ver, Ediel, tinha um programa que passava na TV Bandeirantes no sábado, da igreja dele. O pastor é o Edson Rebustini, acho que ele era o líder dessa igreja. E o Ministério de Louvor. Peraí. O Ministério de Louvor dele sempre tocava. Eles gravaram vários discos. E eles foram. Ele tem alguma relação com o Gui Rebustini, o cantor mais atual? Eu acredito que sim. Não sei te falar, porque no atual já não acompanho tanto, né? E nós estamos aqui nós estamos uns 25 anos atrás ainda, né? Cara, velho. E a Igreja Bíblica da Paz, ela vai traduzir na íntegra, né, músicas de Hosanna Music e Hillsong. Aliás, a primeira versão de Aclame ao Senhor é gravada pela Igreja Bíblica da Paz, antes da Lagoinha estourar com essa música. Não sabia. Só o Gui Rebustini. E o Gui Rebustini é filho do Edson e da Célia. É filho do Edson? É. Então tá bom, né? Ai. Então, cara, mas agora, o que era legal? Que a Igreja Bíblica da Paz, ela montou uma estrutura de orquestra muito grande, porque para você tocar aquelas músicas do Ronquenoli, né, era daquelas grandes produções, né, cara? Aqueles discos God's Able, Sing Out, que são discos que eram muito sucesso. E a Igreja Bíblica da Paz tentava tocar ali quase que igualzinho. E o Ronquenoli veio no Brasil algumas vezes, tá, para se apresentar na Igreja Bíblica da Paz. Então acabou que assim, a Igreja Bíblica da Paz se tornou uma filial ao Hosanna Music no Brasil, assim. Então foi muito positivo. Eu vejo assim muito positivo. Só que aí o que vai acontecer? Com o tempo, né, vai se tornando uma cópia chata, né? Não é? E vai sendo assim. Agora, a gente vai ter também, nesse período, vou citar aqui pra gente, por causa do nosso tempo, a comunidade Zona Sul, vai fazer muito sucesso com a música Rompendo em Fé. Eita, esse fez muito sucesso mesmo. Nós vamos ter também o Renascer Praise, não é, que é liderado lá por ninguém menos que a Sônia Hernandes, esposa do Estevão Hernandes, da Igreja Renascer. Cara, e o Renascer Praise tem atividade até hoje, né? Eu tenho uma curiosidade, muito interessante. Com altos e baixos aí, mas vem até hoje. Tem uma curiosidade muito interessante, né, do Renascer Praise, porque eu não sei se vocês sabem que eles são de origem presbiteriana, né? A família, pelo menos é o que eu sei, que a família da Sônia né? E da bispa Sônia. E a irmã dela foi professora da minha irmã, velho, quando a gente morava em São Paulo. É mesmo, rapaz. Tem foto, velho. Tem foto dela, velho, com a minha irmã. Tá ligado? E, velho, a gente nem imaginava, a gente pirraia, nem sabia. Aliás, a gente sabe, tinha uma ideia do que era Renascer, que naquela época era uma igreja que era muito liberal, né? Era a ideia que passavam pra gente, né? Assim, essa igreja é liberal demais, pode tudo e tal, né? Então, a gente tinha isso. Então, são algumas curiosidades, assim, que a gente teve a oportunidade, sabe? Isso. E a gente chegou a cruzar algumas vezes no colégio que a gente estudava, que era um colégio da igreja presbiteriana na época, e lá em São Paulo, e aí a gente cruzava às vezes ela passava no campus para encontrar com a irmã e tal. Olha que legal. O Estevão Hernandes e a Sônia, eles vão começar esse ministério, porque o Estevão, ele começou lá na igreja do tio Cássio também, né?
Acho que nós falamos até disso no último, Isso. no outro podcast. E dali acho que vem essa ideia, né, de ser mais, como é que a gente pode dizer? Um pouco mais Alternativa, liberal. mais jovem. Beberam daquela fonte, né, cara? Era a forma de também atrair, né, essa galera toda que tá vindo ali, de essas bandas, né, do movimento gospel ali, a Resgate, Oficina, todo mundo foi pra lá, né? Não, Então, e o interessante é que que os primeiros discos do Renascer Praise, quem toca nesses discos é Juninho Afran, é Zé Bruno, é Walter Lopes, o Jorge Bruno, essas bandas, né? Resgate, Oficina G3 estavam lá, Carlos Barné, essas bandas eram bandas de apoio do Renascer Praise. Jadão tocou baixo também lá do muito tempo. Então, e eram discos bons, né, sim, também, assim, cá pra nós, são discos bons, até liricamente falando também. Sim, saudáveis, né? É lógico que se a gente for analisar friamente hoje, é lógico que a gente vai achar defeito em qualquer coisa, né, que a gente quiser, mas não é esse o objetivo. Mas eu acho que a Renascer Praise teve um papel muito importante naquele início. E outra, ali, né? Eles tinham... me influenciou pra caramba, né? E eles tinham a gravadora a seu favor, que era a Gospel Records, que era deles, né? Sim. Então era muito fácil de você fazer, produzir, né? Você vai ver, por exemplo, quando você vê as outras comunidades começando, tipo Koinonia, ou então a própria Nilópolis, eles vão ter muita dificuldade. Tanto é que era o Asaf Borba que ajudava essas comunidades no começo, né? Porque ninguém tinha recurso. Então o Asaf Borba ele saía lá do sul do Brasil com o equipamento de som do estúdio dele. Aí levava o irmão dele, que é o técnico de som, que é o Abner, e eles que faziam as gravações. Agora, no caso da Renascer, não. Aí eles têm o estúdio deles, o equipamento deles, aí faz toda a diferença, né? Caramba, verdade. Agora, vamos falar aqui do último ministério aqui que a gente tem que falar, gente, cara, que eu sei que o Ediel ama esse aqui. Rapaz, não me bota situação difícil, não. Eu gosto muito aqui, rapaz. Que vai ser o ministério diante do trono. Agora, deixa eu contar uma historinha antes, né? A Igreja Batista da Lagoinha, ela tinha um coral que fez muito sucesso em Belo Horizonte, que era o chamado coral El Chamar. Não sei se você lembra disso, David. Pois Lembro. O coral El Chamar, que também chegou a gravar discos, né, do coral, era basicamente todos aqueles cantores solos do Diante do Trono que vieram a fazer muito sucesso depois, né? Só que no El Chamar destacou a voz, né, da filha do pastor titular da igreja, né? Uma pequena coincidência, né? Mas mereceu, né, cara? Foi Ana Paula Valadão. Mas só que lembrando... Em defesa dos filhos de pastores. Mas é aquela coisa, Ana Paula Valadão, ela estudou fora, né? Estudou canto, tudo mais, voltou. Aí começou com o Diante do Trono, propriamente dito. E o Diante do Trono, no primeiro momento, ele é basicamente versões de músicas de fora. Então eles vão fazer compilações aí de Maranatha Music, Osana Music e... Peraí, eu queria que você voltasse com essa frase, meu irmão. Eles faziam música de fora. Basicamente eles gravavam, eram versões, né, que eles gravavam. Primeiro dia Hoje não mudou? Ah, cara. Ei, deixa pra lá. Não, a partir dos dois primeiros discos, o Diante do Trono e o Exaltado, que é o segundo disco, Exaltado, ele tem muitas versões. A partir do Águas Purificadoras, aí o trabalho já se torna um pouco mais autoral. E por que não dizer um tanto quanto controverso também, né? Do ponto de vista teológico da coisa. Eu acho que não tem problema de falar disso, né? Mas o que é importante falar? O sucesso que fez. Principalmente o primeiro disco, Diante do Trono. O ponto positivo do Diante do Trono é que o Diante do Trono ele tocou durante os anos 2000
E ele fez muito sucesso, tocou muito, e ele não se vendeu no primeiro momento a gravadora nenhuma. Né? Porque as outras comunidades, isso aconteceu com todas as outras comunidades e ministérios. O Diante do Trono não, eles tinham a produtora deles, eles tinham o estúdio deles, eles faziam toda a distribuição do material pelo Brasil afora, e isso era uma tarefa muito árdua, e era só o Diante do Trono que fazia isso. Aí você imagina Diante do Trono competindo com o MK e competindo lá com o Gospel Records, né? Ou então Line Records. Era, realmente, era assim mesmo. E a gente que é de Belo Horizonte, a gente sabe que a Ana Paula Valadez sofreu várias investidas da MK pra ir pra lá. Foi muito mesmo. Pra no final acabar indo pra Som Livre, né? Mas isso já é mais... Olha, eu quero até... Acho que quando entrou no Som Livre já não estavam tão... Eu quero até explicar, né? Gente, olha. Quem tá escutando, não... Eu tenho meus pontos de discordância, mas eu sei que eles foram extremamente importantes, ainda são importantíssimos para a música cristã, tá certo? Inclusive tem músicas que já falaram muito ao meu coração e que ainda falam, viu? Então não é porque tem pontos lá que a gente discorda, que eu discordo, que eu vou botar tudo e sacudir e dizer não presta, tá, gente? É só isso. Tem que me defender. Não, e outra... Né? Revelou bons cantores. Muito. Né? Revelou bons cantores. As versões eram muito boas. Né? Porque muito tão boas que muita gente ainda não sabe que é a versão. Né? Tem muita música. Acho que Aclame ao Senhor é uma música. Aclame ao Senhor. O Baladão fez. Te Agradeço, né? Do Denis, entre outros. Então, assim, fizeram um sucesso assim estrondoso, aí já no finalzinho dos anos 90 aí, né? As gravações eram de uma qualidade que não tem o que falar, né? Nas gravações que eles faziam, tudo ao vivo, né? Gravações a princípio na igreja, e depois começaram a fechar estádios, e depois começaram a excursionar pelo Brasil inteiro, só não gravaram na Lua ainda, né? Então, assim, a gente tem que... Não, é porque eles realmente, cara, eles varreram o Brasil, né? Não tem o que falar. Sim, a gente tem as considerações aí, porque a gente é chato, né, cara? A gente gosta de olhar e fazer aquela análise fria e tudo mais, mas, assim, tirando essa questão, não tem o que ver, cara. Eles foram muito importantes, ainda são importantes, foram relevantes, eles fizeram a música evangélica ou a música gospel, seja lá o que for, aparecer, né, teve uma visibilidade que talvez eles e a Aline Barros, tem cara, que falar. entendeu? Chegaram no nível... A gente não... porque quando a gente vem... Particularmente. Quando a gente vem... Quando a gente vem falar, a gente não tá aqui para falar se o artista dos anos 90 era bom ou ruim. A gente tá falando da história, e a história foi assim, né? E o fato de eu gostar ou não do artista não quer dizer que ele não foi relevante, né? Então, né, independente de eu gostar dele ou não, ele realmente tem a sua parcela aí dentro da história, e nós temos que respeitar isso, né? Faz parte. Exatamente, isso que eu ia comentar. Ame ou Odeie, Diante do Trono, os dois primeiros discos, pra mim, eles fazem parte, assim, do panteão da música cristã brasileira, tá ligado? Porque, por exemplo, o disco Exaltado, eu acho extraordinário, assim, pra época, e eu acho como ele ainda soa tão relevante. Eu acho que uma das características que o Diante do Trono ele acabou perdendo com a caminhada é que ele foi se tornando muito grande, assim, né, muito espetáculo. E o disco de 98 e o de 99, eu acho que é muito igreja, muito congregacional raiz, né? Você, pelo menos pra mim, eu sinto muito feeling assim, né? Estamos em comunidade, literalmente. E não necessariamente um show, como um espetáculo, como é a partir de Águas Purificadoras e assim vai. Que são álbuns sensacionais também. Tem várias faixas maravilhosas, mas isso aí já tá falando dos anos 2000. Mas dentro desse espectro, esse recorte dos anos 90, sem dúvida pra mim, se fosse colocar a lista aí dos top 100 discos da história da música cristã, um ou outro entraria
dentro dessa lista. Cara, eu concordo plenamente com o que você falou, Alisson, e você vê ali, ó, os álbuns, o Diante do Trono de 98 e o de 99, eles foram gravados aqui na igreja, né, na Batista da Lagoinha aqui de Belo Horizonte, que é um igrejaço, é uma igreja enorme, eles têm uma estrutura, assim, absurda no bairro aqui da Lagoinha em Belo Horizonte, né? É quase que um ponto turístico, né, Guilherme? Que tem muita gente que vem em Belo Horizonte e fala assim, o cara chega no aeroporto e fala assim, onde é que é a Lagoinha, né? O cara quer ir lá. Ela tem um formato, ela lembra um estádio. A igreja ela assim, ocupa alguns quarteirões do bairro, né? Porque se eles saíram comprando... Sim. Estacionamento. Eles metade do bairro é deles hoje. E assim, só uma análise sobre o que o Alisson falou, dos 2 primeiros álbuns passarem aquela impressão de comunidade, né, ainda década de 90 que a gente está falando, é porque tanto o primeiro quanto o segundo álbum, como eles foram gravados na igreja, a igreja, lá na igreja deles, eles têm uma capacidade de mais ou menos 6.000, 7.000 pessoas. Então, se você olhar na ficha técnica dos álbuns, os de 98 e 99 foram gravados com capacidade máxima da igreja, né? Aí quando você vai para Águas Purificadoras, que é o primeiro deles em 2000, eles já gravam para 70.000 pessoas. Aí beleza, já é muita gente, né? Poxa, 70 mil é um Maracanã cheio, Mineirão cheio. Na Gameleira, né? Aí você pensa, nossa, muito grande, eles, né, multiplicaram em 10 vezes a audiência deles. Mas, cara, quando você vai pra 2001 no Preciso de Ti, com outro descalço deles também, muito famoso, 210 mil pessoas presentes isso aí já no álbum. Eles gravaram no Mineirão. Então, assim, cara... E aí eles não vão parar, porque aí no Braço do Pai vai pra 1 milhão de pessoas, Quero Me Apaixonar 2 milhões de pessoas. Eu tô olhando no cara, eu tô mas é só pra gente quase traçar esse números paralelo. Cara, tava quase achando. Você tava... Não. eu tô olhando esses números assim, tudo, que são astronômicos. Eu vou dar uma declaração aqui que se a Ana Paula Valadão escutasse nosso programa, hoje ela não dormiria. Olha o que eu tô falando, hein? Eu vou fazer o seguinte, pra mim, nas suas devidas proporções, o Diante do Trono no Brasil seria o Hillsong da Austrália. Com certeza. Mas eu acho que é isso. É o Hillsong da Austrália. Assim. Mas não quer dizer que vocês são, hein? Só tô comparando, hein? Não, porque se eu for pegar no aspecto da influência, acho que isso aí não tem como negar isso, não. Não, de jeito nenhum. Bom, gente, fechando essa parte aí, então, da música congregacional, fechamos aí com o finalzinho dos anos 90, a gente vai pegar, eu vou tratar um capítulo à parte aqui agora, né, que é da música pentecostal dos anos 90. Glória. E foi muita gente, cara. Né? Eu vou fazer apenas algumas menções aqui, porque é muita gente, certo? Então, vamos começar aqui pela Família Nascimento, porque a Família Nascimento simplesmente lançou vários cantores, o Matos, Arroz, Marcela, Gisele, William, Tutuca, Michele, né, todos muito famosos, mas acho que com certeza o grande nome deles aí foi o Matos Nascimento, né, nos anos 90, não é isso, David? Glória. Né? É interessante porque o Matos Nascimento, ele era um músico profissional, né, tocava na noite. Ele tocava, não lembro agora se era trombone ou trompete. E ele chegou, inclusive, a fazer alguns shows com os Paralamas do Sucesso. Sério? Durante um período. Sério. Eu lembro até hoje de um testemunho dele, né? Ele falando que... É porque no Paralamas, eles têm lá um trio de metais que tocam Paralamas há décadas, né? Uhum. E o Matos, ele era tipo o reserva. Certo? Ele era um reserva e às vezes acredito que até algumas dobras de estúdio ele também fazia. Tá? Então ele teve uma proximidade ali com o Herbert Viana, com a turma lá, o Bi Ribeiro, o João Baroni. E tocou lá um tempo. Aí depois que ele converteu, que aí ele começou com o ministério dele. E pode reparar como que
os discos do Márcio Nascimento são ricos em metais. Muito, muito. Eu acho que se você for ver aí nos anos 90, quase ninguém colocava aquele monte de naipes de metais igual ele colocava, mas era porque era uma característica dele como músico, né? Uhum. Então, não, e outra, tem um negocinho meio, em algumas músicas, meio reggae, né? Meio um reggae meio, né? Bem parecido até com Paralamas em algumas coisas, né? Sim, aquela linha, principalmente a linha de metais, sim, era parecido, sim. Interessante. Mas era uma coisa que era da característica, né, dos arranjos de metais da época, cara. Era muito comum isso, né? Então ele também, na verdade, ele gravou com outros artistas também. Eu acho que ele tocou com outras bandas, ele tocou também já, como é que fala? Ele foi artista som livre, ele era músico contratado a som livre, então ele saía tocando para outros artistas também, mas aí ele converteu no finalzinho dos anos 80 e dali, né, deslanchou. Mas são muitos discos, então só nos anos 90 foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 discos só nos anos 90. Em 98 ele gravou simplesmente 3 discos. Nos anos 90. Em 10 anos. É, só em um ano ele fez 3 discos. Tinha ano que ele lançava 2, 3 discos. O homem era uma máquina. É verdade. O homem era uma máquina de fazer disco, cara. E rodou o Brasil inteiro, né, cara, Márcio Nascimento. Quem nunca cantou Quer Vitória, né? Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. Eita! Vai chorando, geme chora. Eita! Ô glória! Cara, eu já fui num showzaço do Márcio Nascimento, eu tenho boas recordações do show dele. O show com bem banda legal, dele cara. É muito bom, cara. Muito bom. Nossa, eu tenho, assim, isso tem muito tempo, né? Foi década de 90 até. Eu tenho, assim, ele pregou e foi num negócio, foi aberto, sabe? Foi um show aberto, foi bem massa. Bom, acho que a gente tem que avançar, gente, porque acho que o nosso tempo de gravação aqui, a gente já tá, vai ficar um programa muito extenso, daqui a pouco a gente vai querer gravar um terceiro. Não, matar hoje. Não, tá doido, vamos matar hoje. Vamos lá, a gente tem Cassiane, aí falando dos pentecostais, Cassiane, né, Guilherme? 7 álbuns gravados. Aí só pra gente, quer cantar um pedacinho da música aí, pra você relembrar? Antes de começar a gravação aqui, pessoal, o Guilherme entrou com muito louvor, né? Louve, tá dançando louve, tá dormindo louve, seu louvor invade o céu. Tá gravando podcast louve. Uau, gravando podcast louve, que o cara com muito louvor fez muito sucesso, cara. Um disco já no final dos anos 90, mas, cara, acho que cara, porque o assembleiano compra muito disco. Então, cara, e todos os artistas que a gente vai falar aqui, Cassiane, Lauriette, Raíssa Ravel, essa turma toda vendia, a família Nascimento como um todo, essa turma toda vendeu muito, né? Vendeu muito, porque a igreja Assembleia de Deus, o pessoal compra muito disco. Eu já vi relatos assim do pastor obrigar os membros da igreja a comprar o disco do artista, gostando do artista ou não. Tá certo. Nossa. E a gente fecha aqui, né? Mas enfim, então a gente tem Cassiane, Raíssa e Ravel. Ravel, que agora é cantor sertanejo, né? Secular, pra quem não sabe. Ah, é? Descobri isso. O Ravel da Raíssa Ravel? Eu descobri isso esses dias, cara. Virou. Peraí, não sabia disso não. Mas ele desviou ou ele só tá fazendo um esquema secular? Pra mim, não. Ravel, se você estiver escutando nosso podcast, entre em contato. Vamos ter um papo, conte para a gente. Queremos gente, entrevistá-lo, né? Vamos isso mesmo, cara. Eu tô pesquisando aqui, ó. O cara realmente virou música sertaneja, velho. Que viagem, tô pesquisando aqui. Não, nada contra. Não, eu tô falando, às vezes o cara pode ter continuado, né, na igreja, mas tá fazendo o trabalho dele, né, ganha pão dele aí, sei lá. Gente, vamos lá. Vamos falar dos nossos artistas solo agora. A gente é muito artista solo. O que é interessante dos anos 90, que isso é uma característica dos anos 90, que você já não vê tanto mais agora. A maioria dos artistas solos, eles vão começar em uma banda
ou em um ministério ou em alguma comunidade, e só depois eles vão sair para consolidar a sua carreira solo. Tá? Então a gente vai citar alguns artistas aqui: Aline Barros, Sérgio Lopes, Eichla, Carlinhos Félix, Marquinhos Gomes. Essa turma toda começou primeiro tocando em alguma banda. Então a Aline Barros começou lá no ministério, lá com a comunidade Vila da Penha, né? Nós já falamos bastante dela aqui, já podemos pular. Sérgio Lopes era o baixista do grupo Altos Louvores, né? Nos anos 80. Então ele tocou bastante tempo com Altos Louvores, gravou vários discos com Altos Louvores. Tem uma música dele que fez muito sucesso no Altos Louvores, que é a música Brilhante. Não sei se você lembra dessa, Ediel. Rapaz, lembro. Fez muito sucesso aí. Fez muito sucesso ali finalzinho dos anos 80 e 90. Certo? O Altos Louvores, gente, era uma fábrica de revelar artistas também, porque eles revelou Sérgio Lopes, Marquinhos Gomes e a Eichla. Todos eles cantavam com o Altos Louvores e todos saíram depois para suas respectivas carreiras solos, todas de bastante sucesso. Vou destacar o Sérgio aqui, porque o Sérgio Lopes fez muito sucesso nos anos 90, né? E ele tocava música de vários estilos. E músicas com letras muito... Ele até colocou aqui muito fortes, muito profundas, certo? E qual aquela música dele, A Cruz Não Conseguiu Vencer o Autor da Minha Vida, cara, muito forte, muito bom. O David colocou aqui o Lamento de Israel como uma... É linda, eu gosto dessa música. Exemplo de música dele, né? Muito. Sim, o Guilherme, nessa época ele já tinha fama de poeta do gospel. Nos anos 90? Tinha nada? Sim, não. E olha que ele já tinha produzido muito clássico, né? Nessa época. Cara, já. E ainda não tinha esse título. Já, né? O primeiro disco do Sérgio Lopes é o disco Nossos Dias, acho que é de 91 esse disco, cara. E ele se considerava assim, cara, tô chegando. E querendo ou não, no início de 90, aquelas bandas dos anos 80 ainda estavam muito em evidência, então ele tinha muito respeito. Né? Então ele tinha muito respeito por Sérgio Pimenta, por Janires, por Jairinho, essa turma toda. Né? Só que é aquela coisa, né, gente? Vai se passando os anos, ele vai continuando a carreira, gravando. Infelizmente, quem tá chegando tá um nível um pouquinho abaixo. O cara se destaca, ele é o poeta, por que não? Eu acho que ele ganha essa alcunha, talvez ali nos anos 2000, né? Isso aí. A partir dos anos 2000. Também ficar com aquela boinazinha dele ali e tal, pagando de intelectual. Cara, certo. Só uma coisa que eu até falei no último podcast, os discos do Sérgio Lopes dos anos 90, todos eram produzidos pelo Pedro Braconô, que era do Rebanhão. Então ele ajudou muito o Sérgio Lopes no começo, nas produções musicais. A maioria dos discos dele foi feito pelo Pedro, cara, que era o grande produtor gospel dos anos 90, cara. Muito legal. Agora, nós vamos ter aqui também, gente... A gente vai ter os cantores, vão começar também nos anos 90 os cantores solos, com músicas num toque um pouco mais romântico. A gente não tinha isso tanto nos anos 80, certo? Música que eu componho, né, justamente num amor eros, vamos falar assim, né? Não tinha isso, né? Muito pouco, sua esposa, né? Mas tem que falar, mas no final tem que falar que Deus abençoa a nossa união, ou que Jesus é o centro desse elo, tem que ter alguma coisa. Aí é evangélico, se não botar. Isso, Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é um primeiro, outra vez. Não sei de onde é que eu tirei isso. Aí vai ter aquela série Amo Você, da MK, vocês lembram? Tinha uma capa bonita, com uma capa vermelha, assim, então. E, cara, quando eu penso nessas músicas, nesse tom um pouco mais romântico, cara, sempre vem na cabeça Fernanda Brum, porque Fernanda Brum fez muito sucesso, não é? Com aquela música Amar Você. As quatro cores do amor. Não é? Então ela fez muito... Não sei nem se eram quatro cores, mas cores era do amor, de cor. Mas é claro que ela tem um trabalho solo, né, de excelência, de muito sucesso, mas num primeiro momento ela começa ali tocando seu romântico. Ela era bem romântica
E dali catapultou-se para o sucesso, certo? Temos Verdade. também aqui que já é uma cantora mais antiga, né? Que é a Marina de Oliveira, essa sim, né? Filha lá do dono da MK, o senador Haroldo, agora falecido recentemente, né? E a Marina de Oliveira. Cara, então, a Marina, assim, na minha época de menino, né, quando acompanhava lá os trabalhos da MK, o programa da MK na... Qual canal de televisão que passava mesmo? Manchete, cara. Era na Manchete, né? Enfim, eu ficava vendo os clipes da MK e sempre a Marina tava lá, né? Porque ela apresentava o programa, inclusive. Você não entendia o que essa mulher tá fazendo aqui. Uhum. E eu nunca entendia por que a Marina de Oliveira lançava CD, cara. Porque eu não conseguia gostar de nenhuma música da Marina de Oliveira. Eu sempre achei ruim demais, cara. E aí eu não sei se era ruim assim mesmo, se era coisa minha. Mas deve ser por isso, então, né? Não sei. O que vocês têm a dizer sobre a Marina? Eu acho que ela tava ali por causa do pai. Eu não queria falar isso, mas eu sempre achava muito ruim. Eu acho que não escuto o Cuscuz Cast, então... E assim, se escutasse é uma opinião pessoal, né? Cara, a Marina de Oliveira, ela teve uma carreira solo bem interessante nos anos 80. Ela vendeu muito disco, até um pouco antes da gravadora MK existir. Eu acho que é porque ela tem um... Como é que eu posso dizer, cara? Ela tem um timbre de voz um tanto quanto peculiar. Sabe? Isso. Que não faz assim tanto sucesso igual as outras fizeram. Mas ela tinha o aporte financeiro da gravadora da família. Certo? Assim, eu não quero dizer que ela não era talentosa, né? Mas de todas, assim, que tinham, que igual você falou, Fernanda Brum, tinha Exla, tinha um monte de gente lá. Tudo eu ouvia, né? Sei lá, não ficava fã, porque naquela época eu já gostava de rock e tudo. Mas eu falava, não, legal, isso aí faz sentido fazer sucesso. Mas aí entrava a Marina cantando, sabe, aquele timbrão assim, e eu não conseguia digerir aquilo de jeito nenhum. E eu confesso que nunca mais eu voltei pra revisar, porque, né, o seu gosto musical, ele muda, né, ele amadurece também com o tempo. Então pode ser, se eu pegar hoje os discos dela da década de 80, talvez eu vejo isso com outros olhos, mas na época não rolava, não. O Amor de 86 é muito legal. Tem a música Faça um Teste, que fez muito sucesso nos 80, a música Faça um Teste. E ela também, ela gostava de fazer umas regravações de Amy Grant e Sandy Patch. Pode dar uma olhada lá que você vai achar isso. Mas enfim, a Marina gravou uma quantidade bastante interessante de discos. Foram 7 discos dos anos 90. Tá certo? Tem um fato até triste, né? Tem um fato até triste. O pai dela, o Haroldo de Oliveira, faleceu agora, né? Em outubro. Vítima da Covid. Sim, Covid, né? Agora, vamos ter também um outro artista solo aqui que sai do grupo Rebanhão, que é o Carlinhos Félix, que vai ter uma carreira solo bem consistente nos anos 90. Mas é aquela coisa, né? Quando o Carlinhos Félix começou sua carreira solo, o Rebanhão era uma banda que já tinha aí seus 15 anos de estrada. Então o pessoal ele nunca conseguiu ser dissociado do Rebanhão igual os outros artistas conseguiram. Certo? Então, e outra, se a gente for ver a carreira solo do Carlinhos, ele sempre vai tocar nos shows dele alguma música do Rebanhão, porque, querendo ou não, cara, o Rebanhão é a banda que foi a referência aí dos anos 80, um pouco dos anos 90 também. Então ele sempre tocava aí alguma coisa de Rebanhão nos seus discos e nos seus shows. Palácios, né? Sempre tinha que estar lá. Palácios, é verdade. Que nem a música dele, né? A música Palácio é uma música do Pedro, né? E o Pedro que cantava essa música no Rebanhão, e depois ele foi e regravou. Né? Muito. Eu conheci Palácios, inclusive, pelo Carlinhos Félix, depois que eu fui descobrir ela pelo Rebanhão. O Carlinhos Félix primeiro do que o Rebanhão, Sério? gente. Mas eu acho que é por causa da década de 90. Sério, por causa da década de 90, Não. cara. Minha infância foi na década de 90. Eu fui assim, cara. Eu conheci Rebanhão e Carlinhos Félix, e pra mim eles eram artistas distintos. Depois que eu vi que não. Né? Mas o cara do Rebanhão canta. O cara do Rebanhão tem a voz igual a do Carlinhos Félix. É o Carlinhos Félix.
Coincidência, né? Né, cara? Faz parte, cara. Carlinhos Félix gravou, cara, 5 CDs, cara, nos anos 90 e todos eles tiveram um sucesso bastante interessante, tá? E o Carlinhos Félix sempre foi, por conta do Rebanhão, né, ele sempre foi muito à frente do tempo, né? Então ele se apresentava em casas de shows seculares, né? Então ele foi dos primeiros artistas cristãos a tocar em casas de shows famosas do Rio, como por exemplo o Circo Voador, Fundição Progresso. Ele tocou nesses espaços que crente não ia, não é? E tem um show dele no Circo Voador, cara, que ele conta que o pessoal da lanchonete lá nunca vendeu tanta coxinha e Coca-Cola igual eles venderam. Porque o povo só comprou aqui, né? Os outros shows era só bebida alcoólica, né? Cara, falindo Ambev lá. Carlinhos Félix, cara. E já falamos do Marquinhos Gomes, cara, acho que a gente tem a grande surpresa dos anos 90 aqui, que vai ser a conversão do Nelson Ned, né? Já falecido também. Grande, pequeno Nelson Ned, cara. Verdade. E gerou uma repercussão, né? Gerou porque ele era uma artista daquele circuito que a gente falava que é o circuito do brega, né, nacional. Não é isso? E ele fez muito sucesso, principalmente na década de 70. Né? Eu falo, esse circuito do brega é o brega que você tem aí, Aguinaldo Timóteo, né? Que você tem Reginaldo Rossi, né? E tantos outros, e o Nelson Ned estava lá no meio, né? E interessantíssimo que o Nelson Ned era dos que tinha a voz mais poderosa deles, era o Nelson Ned. Aí o Nelson Ned deu sorte dele conseguir já um contrato de cara, porque ele é gigante, né? Ele era gigante assim, né? Ele era um cantor famoso, ele conseguiu um contrato muito bom. Que trocadilho, velho. Cara, eu vi isso aí, cara. Ele conseguiu um contrato muito bom com a Line Records, cara. E a Line Records vai lançar um CD dele que, cara, vai vender muito. Vai vender muito. Aquele disco que tinha aquela música Jesus Está Vivo. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Lembrando que agora Jesus o YouTube vai me lembrar. Vivo, Jesus é vencedor. Eita, nós. Então, assim. Então, ele fez muito sucesso nesse período aí. Jesus Está Vivo é de 90. Eu não vou achar a década dele, não, cara. Não, 94. E é o disco de ouro, inclusive. Uau. Então, assim. Então foi um grande artista aí que fez bastante sucesso aí também nos anos 90 aí, mas já era um artista consagrado fora, né? Temos também a Cristina Mel, né? Cristina Mel que fez sucesso com tudo, né, gente? Ela tinha carreira infantil, tinha uma carreira com adolescentes, tinha uma carreira com adultos, não é? Segmentou todos os mercados, né? Todos os bolsos, assim, e também tem um sucesso muito grande, né? Tem seu lugar na história aí. E temos também, por que não falar dele, o nosso Roberto Carlos Gospel, né? Pensei que você tinha esquecido dele. Rapaz, teve muito irmão que escandalizou ouvindo o J Neto cantando, viu? Muita gente. Então, e tinha, Guilherme, você sabe se tinha alguma intenção nisso ou era meio sem querer mesmo e paciência? Ou será que ele já comentou isso? Qual que era o lance dele? Porque eu nunca entendi. É porque é idêntico, né? É igual. Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas, cara, é aquelas coisas, né, cara? A gente tem algumas figuras, né, que são diferentes na música cristã. Tem 4 artistas que eu tô lembrando de cabeça aqui. Né? Você tem J Neto, que é a cover do Roberto Carlos. Você tem o Kim, né? aquela coisa de falar que é legião. Cuidado que David tá legião urbana aí não é, né? Tem um cantor aqui de Minas. Rapaz. Tem o Enoch Low, que é um cantor aqui de Minas aqui que fazia cover do Raul Seixas. E tinha também. Não, cara,
E tinha um cantor aqui em Minas também chamado Martinho Lutero. Olha o nome do rapaz. Martinho Lutero, que ele cantava igual o Elvis Presley. E fez um sucesso relativo também no final dos anos, início dos anos 90, cara. Né? Então essas figuras eram bem caricatas assim nos anos 90, assim, e o pessoal julgava muito justamente porque lembrava o camarada que era o artista secular. Os quatro tiveram sofrido muito preconceito com isso. Talvez o Kim um pouco mais, porque a banda dele teve mais projeção, né? E porque o Kim cantava muito mais que o Renato Russo, né, pessoal? Valeu, muito obrigado por esse programa. Até o próximo episódio. Blasfemando nessa altura do campeonato, menino. Não, foi só pra gente encerrar. Você não tá no... ele tá achando que ele tá no podcast do Apenas Música, Alisson. Desculpa aí, pessoal. Só observo. Renato Russo, caso você esteja nos escutando aí, cara, entre em contato. Venha se defender. Se eu perder a audiência, corta aí. Por favor, não desista. Isso eu falo, pode cortar. Isso aí pode cortar. O que falou? Isso aí eu acho que pode cortar. Mas, gente, eu acho assim, pra gente fechar esse papo, então, eu acho que o que é legal nos anos 90, porque, assim, a minha opinião é que, apesar da gente ter anos 2000 e década 10 agora, né, que a gente tá vivendo o final dela, agora, início da década de 20, eu não acho que os últimos 20 anos foram tão ecléticos musicalmente, no ponto de vista da projeção, do que os anos 90. Os anos 90 teve de tudo, né? E tudo conseguia fazer um relativo sucesso. A partir dos anos 2000, a coisa fica muito nicho. Né? Você vai ter aquele artista tocando o seu estilo, mas ele vai ter um nichozinho ali dele. Ele vai tocar numa rádio alternativa aqui, vai ter um público ali, um público ali. Enquanto que nos anos 90 a coisa era um pouco mais escancarada. As pessoas tinham um pouco mais de espaço do que agora. Né? Mas isso se dá muito também, Guilherme, porque na década de 90, pensando aqui no público crente, tá? Em nós, vamos pensar na gente primeiro. A gente não tinha muito aquele lance assim de... Não tinha internet, né? Pra começo de conversa. Então, é importante pontuar isso, não tinha internet. Então você tinha o rádio, né? Você tinha a rádio lá da sua cidade, da igreja lá que bancava a rádio. Você escutava o que a rádio te dava para escutar. Então, os artistas eram muito mais globais, né? Então você tem a MK, que tem a Line Records, tem a Gospel Records. Você tem alguns poucos canais de distribuição e o que chega para um, chega para todos. Né? Então você não tem tanta bolha. Agora, quando você entra, né, em 2001, aí entra em 2006, mais ou menos, a internet começa a se popularizar, né, enfim, aí você começa a ir atrás mesmo daquilo que você quer ouvir, por isso que tem tanta bolha, né? Eu acho que é por aí que a coisa vai descambando. Então você tem mais artistas, eu acho que você tem muito mais variedade de estilos, né, coisa nova, música eletrônica, reggae, black music, muita influência gringa ainda. Só que agora vai tudo cada um pro seu lado, né? Não tem mais aquele artista que é unanimidade, né? Não tem igual a gente falou, Matos Nascimento, que todo mundo conhece Matos Nascimento. Você não tem uma Fernanda Brum, você tem, sei lá, você tem vários agora, né? Porque o artista pra aparecer, ele tinha que tocar no rádio. Né? Tinha que tocar no rádio. Né? Hoje mudou muito, hoje, cara... o rádio já não tem... Até tem rádio, né, hoje em dia, mas sei lá, você escuta rádio? Cara, eu escuto. A rádio, assim, evangélica? Eu não lembro. Você escuta a rádio evangélica? Vocês vão me apedrejar se eu falar aqui? Não. Não sei. Cara, eu não lembro. Eu acho que a tua resposta vai ser a mesma. Cara, eu não lembro a última vez que eu vi uma rádio evangélica. Vou falar com sinceridade. Não lembro. Não lembro. Somos dois. Então, exatamente. Se você pega a rádio evangélica, eu também não sei se o Alisson anda escutando aí em Recife, eu não sei como é que é o movimento, mas deve ser mais ou menos parecido, né, Ediel e Alisson aí. Vocês devem ter uma rádio grande, enfim, só que a gente já não escuta mais isso, então... Se você me perguntar o nome de uma rádio evangélica atual, eu não sei dizer. Mas você sabe dizer, provavelmente na década de 90 você deve lembrar de uma rádio, né? Que tinha aí, que tocava o sucesso dos artistas. Lembro sim. Inclusive a Renascer, não sei se era da década de 90, não lembro. Eu acho que era bem mais recente, né? Que a Renascer tinha um canal também, né? De rádio. Sim.
Enfim, que era a ponte, era a minha internet, né? Então, é lá que pintava, né, algumas coisas diferentes e tudo. Então, é com isso que eu quero dizer, que hoje a gente não, sei lá o que tá mais tocando em preso rádio, no e também pouco importa o que tá tocando, né? Com certeza. Então você vai ter as bolhas, né? Então, cara, é engraçado, às vezes eu chego na igreja, bicho, e o pessoal tá tocando alguma coisa lá, e os adolescentes tudo comentando de uma banda lá, igual rolou agora recente, com aquele pessoal do Morada, saca? Eu conheci o Morada por causa dos adolescentes da minha igreja que estavam cantando no final de um culto uma música do Morada. E aí eles estavam, né, com o violãozinho lá no fundo, lá tocando, e eu achei interessante a melodia. Aí eu falei, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Aí eu fui pesquisar e descobri que Morada é um fenômeno, né? Tipo, e assim, eu nunca tinha, né, na minha bolha, não chegou a Morada pra mim, entendeu? Aí eu fui atrás até, os caras vocês vão me bater, mas eu até gostei de Morada, tudo, achei interessante a proposta dele. Não, eu gosto, cara, eu gosto. Legalzinho. E, enfim. Enfim, acho que é isso, cara. Acho que hoje a gente tem com o lance aí da internet, do streaming, né? Cara, com certeza tem algum artista aí que nenhum de nós aqui conhece e que é muito famoso e que todo mundo gosta pra caramba. E, cara, e às vezes é até bom, talentoso, mas a gente vai morrer sem conhecer. Tem jeito, tem muita variedade. Naquela época, não. Naquela época as bandas apareciam. E outra, né? As igrejas, nós até falando disso no último podcast também, as igrejas elas eram mais... Você tinha mais projetos interdenominacionais. Então, esses projetos que eram feiras, eram congressos, eram shows, então acabava juntando bandas de várias igrejas diferentes, segmentos diferentes, que iam tocar no mesmo espaço no mesmo dia, né? Nos dias atuais, cada igreja faz o seu evento com o seu artista, né? Então, nos fechamos aí nos nichos de novo, né? Já que era assim lá atrás, dos anos 70 era assim, e nós estamos voltando para isso de novo, infelizmente. Mas eu acho que é isso, Ediel. Acho que com isso a gente finaliza aí essa maratona, né, da década de 90, que foi muita gente, viu? Nossa, dá para fazer um TCC com esse documento aqui que o Guilherme também Pois é. A gente montou e tem muita coisa. Dá pra fazer uma monografia com isso aí. Pois é. Olha, gente, eu quero agradecer muito, sabe? Vocês, e espero vê-los no mês que vem. Se é que vocês já aguentam olhar pra minha cara. Nada, que isso, cara. Então, a gente falar sobre os anos 2000, acho que a década de 90, acho que é um negócio assim que pega muita gente, porque pegou infância, pegou nosso tempo ali de igreja, a gente começou a entender o que era igreja, ouvindo isso também, né? Muitas dessas músicas, né? Muita música que eu escutei, meus pais escutando, então pra mim é muito legal isso, sabe? Muito legal relembrar disso, sabe? Sem e relembrar, dúvidas. Por exemplo, os Gomes, ele não é tão novo quanto eu acho, né? Que aquele cara ele não envelhece, então eu tô elogiando ele. Olha, meu irmão, você não envelhece. Eu pesquisei agora, a gente gravando aqui, o cara já tá com 49 anos, bicho. Marquinhos Gomes, né? Mas ele não envelhece, não. Todo mundo tá velho, ele aquela não. coisa, quando o Marquinhos Gomes entrou no Altos Louvores, ele tinha 18, 19 anos, né? E o tempo... É a mesma pegada de Aline Barra. Aí o tempo voou, né, cara? Nó. Marquinhos Gomes, que era doido pra cantar no som, Verdade. cara, que eu descobri esses dias. E foi o Lenilton. No Novo Som, né? do Novo Som que indicou ele lá. Sério? Foi. Mas eles chegaram a fazer alguma coisa, não chegaram? Ou não? Chegaram, Uma impressão minha. É porque o Eu tenho... Lenilton, ele era do Exército, né? Ele era militar do Exército. Marquinhos Gomes também era militar do Exército. Eles foram contemporâneos lá, de farda, né? E crente, né? Aí ele que indicou lá, vai lá para Altos Louvores lá, que o Sérgio Lopes saiu, eles vão precisar de um homem lá para cantar. E o resto é história, né? Muito bom. Muito bom, gente. Foi muito legal. Que massa. Gostei demais. Quero dizer que eu não achava que que esse meu conhecimento inútil de música serviria para alguma coisa. Conhecimento inútil, rapaz. Cara, eu vou falar para vocês um negócio. Tá eternizado. Não, porque eu converso muito com a minha esposa aqui e ela vê que cara, como é que você guarda essas datas, esses nomes e tudo mais? Eu guardo,
tudo, uma hora vai me servir para alguma coisa, né? Hoje serviu, né? Se viu, hein? Se viu demais. Espero que você não tivesse nenhuma expectativa de ganhar dinheiro com isso, mas se não tinha, tá tudo certo. Nada tem. Eu tava escutando um episódio de vocês, o Top 2020, que tá muito bom pro sinal. Aliás, não tem episódio de vocês ruins. E aí eu tava escutando com a minha esposa, e ela dizendo assim, olha, muito bom. Aí essa galera sabe muito, o Guilherme, assim, ele gosta tanto de música que ele lê ficha técnica de disco, velho. Eu não fazia isso, sabe? Então é o cara que gosta muito, é o cara que faz isso aí. Vocês leem ficha técnica, isso é legal. Cara, igual, eu não consigo mais contribuir tanto nessa época do streaming, porque não existe mais ficha técnica de disco. A minha raiva, É verdade. É verdade. ódio com o streaming é que o streaming não liga para pessoas como eu, cara. E eu sei que tem muita gente aí que quer saber quem produziu, quem tocou, quem cantou. E o streaming tirou esse direito da gente, né? Se você for muito famosinho e pagar um pouquinho mais, o serviço de streaming vai colocar a letra da música pra você. Mais nada. Né? Então você fica vendido e outra, né, cara? Verdade. Aquela questão, eu falo assim, a música, a produção musical, ela era mais romântica, né? Tinha aquela coisa da capa do disco, a fotografia da capa do disco, o desenho do encarte do disco, da ficha técnica, a arte do CD, mas né, que até o CD tinha uma arte dele, cara. E quantas folhinhas vai ter o seu encarte, né? Se você pegava um encarte que tinha frente e verso só, 2 folhinhas só, esse aqui é um CD mais ou menos. Agora quando você pegava um encarte que tinha tipo um livrinho, né, cara, com aquele monte de coisa, com as letras, com a banda história. pobre, né, cara? Você pega assim, a banda pobre é a capa, atrás tem o nome das músicas e acabou, né? Na contracapa atrás que vai ter uma ficha técnica bem fuleirinha, né? Aí quando você pega o disco do artista que bota dinheiro, aí você vai ver, nossa, o encarte todo bonito, aquela capa e tal, né? Enfim. E infelizmente o streaming nos roubou isso. Né? Ah, não, mas ainda tem capa. Ah, cara, mas você vai ver a capa pequenininha ali no seu celular, né? Pô, não é a mesma coisa. Infelizmente, né? Bom, mas é isso aí. É mesmo. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Não há de que, cara. Não. Estamos aí. Mês que vem a gente volta pra gravar, então, anos 2000, né? Também tem muita coisa legal, né? Que sai ali de 90 pra 2000 também. Tem muito artista bom ainda. É não que hoje não tenha, tá, gente? Mas é porque a gente tá tentando fazer essa capitulação histórica aí. Vai surgir muita gente legal nos anos 2000, cara. Graças a Deus. Vai se revelar artistas, cara, que, pô, tem artista que era famoso nos anos 90, mas tipo, o camarada nunca tinha lançado um CD solo na vida, ele vai lançar nos anos 2000. Né? Então ele vai ganhar uma... Sim. Então, isso é legal. Né? Acho que a história vai fazer um pouco de justiça com alguns artistas, como o Estênio Márcios, Carlos Exatamente, isso eu ia comentar o Stênio agora. Carlos Cider, é uma turma que sempre estava ali nos bastidores, gravando com um, gravando com o outro, mas só nos anos 2000 que os caras vão chegar ali com o CD solo deles, né, cara? Que bom, né? Que bom. Verdade. Bom, Ediel, fecha a tampa aí, porque senão a gente vai até altas horas aqui falando. Pois é, minha gente. Obrigado para quem escutou até o final. Um beijo para todo mundo do Barbudo e vamos embora que 2021 ainda tem muita coisa boa. Valeu, vamos nessa. Esse podcast foi editado por